Esse é o primeiro encontro dos núcleos deste ano. A gente já sabe, mas eu quero relembrar, o encontro dos núcleos, 2 ou 3, às vezes 4 células juntas, visa uma proclamação profética, uma palavra de edificação que seja uma palavra profética, nos despertando, ministrando a nós o que a Bíblia diz a nosso respeito, como podemos andar e nos incentivando, nos motivando, nos iluminando um caminho de avanço, de conquistas. A palavra profética, ela sempre nos desperta e nos enche de fé. E esse é o propósito do Encontro dos Núcleos, que neste ano será ministrado por cada líder, cada pastor de núcleo. Todos os encontros são na mesma semana, então hoje todas as células estão tendo o encontro dos seus núcleos. E nós queremos, nesta semana, estudar sobre assumindo que sou discípulo. Está escrito em João capítulo 8, verso 12, de novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Assumindo que eu sou um discípulo, é uma lição que proclama sobre nós parte da nossa identidade. Parte da nossa identidade diz respeito ao fato de sermos discípulos, seguidores de Jesus. Decidimos pelo novo nascimento, não apenas ser membro de uma igreja, não apenas ser evangélico, mas ser discípulo de Cristo. E esse texto que lemos fala que quem anda diante do Senhor, quem segue a Jesus, não fica em trevas. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Há um motivo sábio pelo qual a gente decide ser discípulo, viver em comunhão com irmãos, caminhar numa igreja que discipula, investir nisso, aprender a ser discipulado, aprender a discipular, viver como discípulo de Jesus, não apenas como frequentador de uma igreja. Há um motivo, há uma razão lógica de excelência, uma razão superior para decidirmos ser discípulos. O próprio texto nos diz, quem segue a Jesus, quem se torna um discípulo de Jesus, não anda em trevas. A gente tem uma ideia muito religiosa, muito assim, só poética, ou uma ilustração, né? Andar em trevas, andar na luz, mas isso precisa ser visto de forma literal. Aquele que anda em trevas não pode ver, não discerne, se machuca, bate, atropela, cai em buraco. Aquele que anda em trevas não tem conhecimento, não tem entendimento. Aquele que anda em trevas sempre vai dizer, eu não sei. Eu errei porque eu não sabia. Quem anda em trevas não é uma expressão religiosa, só assim, ilustrativa, simbólica. É uma expressão literal. E Deus traz providências para que eu e você não andemos em trevas. E a providência é a luz. Quando Jesus diz, vem para a luz, Ele não está dizendo apenas de um discurso religioso, ou representativo, ou simbólico. Ele está dizendo de algo literal. Quando eu trago conhecimento, quando eu trago aprendizado, quando eu trago discipulado, quando eu trago ensino, quando eu trago escola, quando eu leio, quando eu aprendo, eu gero luz. E gerar luz significa, agora eu tenho convicções pelo conhecimento da verdade, de onde eu tenho que andar, o que eu tenho que fazer, quem é essa pessoa, quem é aquela circunstância, qual é aquela circunstância. Quando eu trago luz, eu tenho segurança e firmeza. E Deus quer isso para mim e para você. Nesse encontro do núcleo, primeiro encontro do ano, nós estamos declarando, você e eu vamos andar na luz. Você e eu não vamos andar em trevas. E isso não é uma expressão motivacional, mágica, porque um anjo vai aparecer e vai pôr uma luz. Não, isso é algo prático. Eu e você vamos conhecer a verdade. E ao conhecer a verdade, nós vamos ter luz. Portanto, eu e você decidimos seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, aprender tudo que Jesus ensina
e viver tudo que Jesus ensina. É uma decisão e é uma proclamação sobre a nossa vida hoje. Eu quero ministrar isso a você. Você não é membro do Projeto Adoradores apenas para frequentar a igreja, quem sabe voluntariamente ajudar em uma ou outra coisa. Alguns, quem sabe, para manifestarem os seus talentos, seus dons. Não, você e eu somos membros de uma igreja local para que a gente aprenda todos os dias o que a palavra de Deus diz, aquilo que a Bíblia ensina, que devemos fazer, que devemos conhecer, que devemos proceder na luz, no conhecimento da verdade, porque o texto diz, quem me segue não andará em trevas. Esse é o motivo pelo qual nós decidimos ser discípulos. Se você decide ser discípulo, você e eu precisamos ser discipulados, conduzidos e fazer discípulos. Porque uma das coisas que Jesus ordenou é, ide e fazei discípulos. Portanto, a nossa caminhada em células nesse ano visa intensificar, valorizar mais ainda, nos habituar e também nos desenvolver cada vez mais em tudo que for necessário para estarmos juntos em células, para cuidarmos uns dos outros, para discipularmos uns aos outros, para buscarmos conhecimento da palavra em todos os assuntos da nossa vida, para conduzirmos todos os assuntos da nossa vida segundo o que a Bíblia diz, não segundo o que a mídia diz, a sociedade diz, não segundo o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, mas segundo o que Jesus diz. Uma das expressões dos desafios que nós temos esse ano são 2 posicionamentos em cada ministração. O que eu preciso e o que Jesus ordenou. A cada ministração eu preciso ir para diante do Senhor e reconhecer e confessar, preciso ir para diante dos meus líderes, dos meus discipuladores e declarar, eu preciso dessa e dessa mudança. Porque Jesus ordenou isso, 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 e eu não quero mais andar em trevas, eu quero andar na luz. O andar na luz implica em algumas coisas práticas, como por exemplo, sempre dizer a verdade. Ah, mas se eu contar esse negócio aí que o chão, aí que o mundo cai, aí que o chão abre. Andar na luz significa sempre dizer a verdade. Tem alguma coisa que você precisa contar para alguém e não tem coragem de contar, saiba que por mais que seja difícil, se você contar, você pôs luz. Se você abrir o coração no discipulado, você pôs luz. Se você pedir ajuda, detalhando quais são as questões da sua vida, as necessidades, você pôs luz. A gente põe luz quando entra na sala e ouve o professor e aprende a matéria e pede ajuda e faz a prova e é aprovado. Colocamos luz sobre um assunto. Andar em luz e andar em trevas não pode ser só uma expressão religiosa. Precisa ser algo literal. E você precisa de algumas coisas mais do que frequentar o culto ou ser membro de uma igreja. Nós precisamos ser discípulos. Essa é a lição. Senhor, eu estou assumindo que sou discípulo, que sigo a Jesus, que não ando em trevas, que ligo a luz para todos os assuntos, que quero conhecer a verdade, que quero saber como andar. Então eu preciso mapear a minha vida e colocar algumas metas. Primeiro, render-me completamente. Está escrito, Marcos capítulo 10, verso 17, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com a sua palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Primeira coisa que eu e você precisamos fazer, assumindo que somos discípulos, é nos render. O Senhor não está querendo que eu e você vendamos tudo que temos. Não era isso que Jesus estava dizendo ao discípulo, ou aquele homem que queria ser um discípulo. Ele estava dizendo assim, você precisa desapegar de todas as coisas.
As coisas dessa terra, as prioridades dessa vida, da sociedade, dos sonhos, dos projetos humanos, não podem conduzir sua vida. As prioridades da sua vida como discípulo precisam ser seguir a Jesus. Em qual ritmo ele está andando? Por qual esquina ele está virando? Em qual esquina ele está virando? Por quais ruas ele está andando? Eu vou segui-lo. Quais são as ordenanças? E ao reconhecer o que eu preciso para seguir a Jesus, eu peço ajuda, ponho luz, confesso e busco o conhecimento da verdade e eu decido seguir o que Jesus ordenou. Eu quero ministrar sobre você, nesse encontro do núcleo, naquilo que vai ser compartilhado na reunião do núcleo, que você é um discípulo de Jesus. Eu e você fomos chamados para sermos discípulos. Então, não vai ser mais difícil, ou vergonhoso, ou algo que eu temo, não vai ser nada complicado mais. Eu abrir o coração e me render diante de Jesus. Eu abrir o coração e confessar diante dos meus irmãos. Eu não saio falando tudo para todo mundo, mas eu posso ter um líder, eu posso ter um irmão mais velho, um irmão mais idôneo, que eu sento e converso e falo tudo. E busco ajuda. Não quero ouvir a opinião do outro, eu quero ajuda naquilo que é a verdade de Deus. Eu me rendo, Senhor, com a minha agenda ao culto, à comunhão, à adoração. Eu me rendo nas minhas ofertas, nos meus dízimos. Eu me rendo no meu tempo buscando o Senhor. Eu me rendo no teu altar, se for preciso, lá no auditório ou em casa, na rua, em qualquer lugar, me ajoelhar e chorar diante do Senhor e dizer: Senhor, me perdoa, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu reconheço, eu me rendo, Senhor. O que Jesus pediu àquele homem rico é que ele se rendesse. Você religiosamente faz tudo o que tem que ser feito, mas as coisas desse mundo, os valores desse mundo ainda governam você. Vai e vende tudo. E Jesus não estava querendo que ele se tornasse pobre ou que ele desfizesse de tudo. Jesus só estava dizendo: eu quero que você se renda a mim, que eu seja o seu Senhor. Eu e você, nesse encontro, estamos diante do Senhor, primeiro encontro do núcleo do ano, nós estamos dizendo: Senhor, eu decido me render. E eu vou expressar isso fisicamente, literalmente, com os irmãos da minha célula, com os meus líderes, com os meus pastores. E em tudo que for preciso, eu vou pôr luz, porque quem anda com Jesus não anda em trevas. Segunda coisa que eu quero colocar para você é fazer as coisas certas do modo certo. Essa é uma expressão que a gente ouve muito do pastor Luciano Subirá. É importante fazer as coisas certas do modo certo. Então, Lucas diz no capítulo 14, verso 25, grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. 27, e qualquer que não tomar a cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Verso 33, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós assumimos que somos discípulos de Jesus, não do nosso jeito, com a nossa agenda. Já vimos um pouco disso sobre rendição, mas é mais detalhado ainda. Senhor, como é que eu devo andar? Como marido, como pai, como esposa, como mãe, como filho, como funcionário, como discípulo, como membro da igreja, como um ministro, como alguém que ousa servir aos irmãos. Como eu devo andar, Senhor? E aqui Jesus falou assim: olha, você deve fazer um cálculo. Você deve fazer contas.
Porque senão você começa a construir, ou você entra numa guerra e você fracassa e as pessoas vão zombar de você. Muita gente começa as coisas e para pelo meio do caminho. Muita gente muda de casa, de igreja, de trabalho, de amizades, alguns de casamento, porque não estão tão certos ainda do que querem e ficam mudando e passam uma vida sem finalizar o que começam. Não dão conta de concluir porque não avaliaram o que é preciso para construir. E Jesus disse, nesse contexto todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, assumir que sou discípulo implica em eu ter certeza de que preciso renunciar, me humilhar, depender de Deus, me relacionar com meus irmãos, investir tempo com prioridade para a palavra, para o louvor, para a adoração, para a minha célula, para o meu pequeno grupo, para o estudo bíblico, para o testemunhar, para o servir uns aos outros. Senhor, eu quero ser discípulo. Mas dentro dessa conta, eu também incluo, eu não quero andar em trevas. E se eu não seguir a Jesus, eu vou andar em trevas. Então eu estou calculando, não, eu quero. Mesmo que me custe muito caro, eu decido que vou até o fim. Eu quero ser discípulo. Eu quero fazer as coisas certas, do modo certo. Eu quero seguir a Jesus, não como a religião ensina, frequentando igreja, fazendo aquilo aqui. Não, eu quero seguir Jesus sendo um verdadeiro discípulo. Nós somos uma comunidade, uma igreja em células, desde o início. Desde o início, o projeto Adoradores se estabeleceu em pequenos grupos. Não por uma metodologia de administração eclesiástica, mas por um princípio. Desde o início que o Senhor nos constituiu como igreja, nós seguimos um princípio. Nos pequenos grupos, nós temos condição de nos relacionar melhor. Nos pequenos grupos, nós temos condição de conhecer uns aos outros e nos fazer conhecidos. Nos pequenos grupos, nós temos condição de pôr luz em questões, em áreas que não são possíveis lá no auditório, no culto com todo mundo, no domingo, uma vez por semana. Não. No pequeno grupo, o cuidado é individualizado. No pequeno grupo, as oportunidades de confessar, de contar, de contribuir, de acrescentar, de testemunhar, de adorar, são facilitadas pela proximidade. No pequeno grupo, a luz vem em questões que eu preciso, no discipulado 1 a 1, abrir o coração. Então, Senhor, eu decido, como membro da igreja, viver profundamente a vida de pequenos grupos, a vida de discípulo, a vida de discipulado, porque eu decidi, fiz as contas e eu não quero passar o resto da minha vida tentando do meu jeito, fazendo do meu jeito, tentando acertar do meu jeito, propondo para o Senhor um outro jeito de ser discípulo, diferente do teu. Não, Senhor, Tu és o meu Senhor. É por isso que nessa caminhada desse ano nós estamos colocando diante de todas as ministrações essas duas instâncias. O que eu preciso e o que Jesus ordenou. O que eu preciso diz respeito a uma confissão, a pôr luz. Você vai chegar para o seu líder de célula, você vai chegar para os pastores, você vai chegar talvez para um irmão próximo, mais idôneo, mais caminhando com o Senhor há mais tempo, e você sabe que pode confiar e que Ele vai te ouvir, te servir. Você fala assim, eu preciso de ajuda, porque eu ouvi essa mensagem, eu ouvi essa ministração, eu não sou um discípulo, eu sou um frequentador. Ou então, numa outra mensagem, num outro culto, a palavra toca o seu coração, fala assim, eu ouvi essa mensagem, eu quero dar uma resposta ao Senhor, eu preciso mudar nisso, nisso e nisso, me ajuda, eu estou pondo luz nas minhas dificuldades, nas minhas carências, e agora eu preciso que você traga e me ajude a trazer a palavra, porque eu quero saber o que Jesus ordenou. É uma disposição, e eu ministro sobre a sua vida. Eu proclamo, profetizo sobre você, ao ouvirmos esta palavra, assim como agora, enquanto eu gravo essa palavra aqui com o Luca, que a verdade do Senhor nos impacte, nos fortaleça, nos sustente, de tal forma que a gente viva o Evangelho de Cristo da forma certa, do modo certo, no tempo certo, no ritmo certo, aquilo que está escrito na palavra. Em Mateus capítulo 7, verso 24, nós lemos assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa,
que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. De vez em quando a gente encontra pessoas que dizem: pastor, o casamento não deu certo, a empresa não deu certo, a amizade não deu certo, o projeto não deu certo. Senhor, pastor, aquilo olha, não deu certo. Às vezes a gente vê pessoa, fala assim, o diabo entrou, pastor, e faz, mas sabe o que é? Alguns acham que foi o tio. Meu tio podia ter me ajudado. Alguns acham que foi o pai, a mãe, meu pai, minha mãe, minha família, o Bolsonaro. Alguns vão vitimizando-se e colocando culpa nos outros. Mas a Bíblia diz que a casa que cai, aquilo que não dá certo, aquilo que não suporta as tempestades, os ventos da vida, é porque não foi construído sobre a rocha. A palavra do Senhor nos diz que tudo que foi construído sobre a rocha vai enfrentar tempestades e prevalecer. Então você pode estar enfrentando dificuldades no seu casamento. E o seu casamento corre o risco de cair por terra. A casa pode ruir, mas se você põe luz, você está construindo sobre a rocha. Ainda que seja anos depois de você ter se casado. Problemas e problemas e problemas, agora você está andando na comunhão do corpo de Cristo. Você chama alguém e fala assim, eu quero pôr luz, eu quero saber a verdade de Deus, eu vou mudar minha vida, eu vou me render, eu vou ser um discípulo de Jesus. Deus vai estabelecer seu casamento, sua vida, suas finanças, seu coração, suas emoções sobre a rocha. Jesus deixa claro, aquele que ouve e não pratica, construiu sobre a areia. Aquele que ouve e pratica, constrói sobre a rocha. Eu estou ministrando sobre você. Você não é apenas um religioso frequentando a igreja. Você está assumindo que é um discípulo de Jesus. Vai andar na luz. Esta palavra está pondo luz sobre a sua vida em alguma questão. O que eu preciso, você vai compartilhar com alguém. O que Jesus ordenou, você já vai pôr em prática ou vai pedir a ajuda a um discipulador. Mas, Senhor, esse ano eu vou andar de tal forma que eu vou como a luz da aurora, brilhando mais e mais, crescendo no Senhor. Eu decido isso, Senhor. Eu decido ser como alguém que constrói só sobre a rocha. Eu estou ministrando para a reunião do núcleo sobre assumindo ser discípulo. Mas eu queria interromper agora um instante e explicar a vocês uma questão. Nesse ano, durante cada semana, todas as células estão reunidas, ou para o encontro do núcleo, ou para o discipulado dos líderes, dos supervisores com os líderes de célula, ou para o discipulado 1 a 1, ou na última semana dessa sequência, para a festa, que é um encontro da célula com uma ministração, mas com um foco evangelístico, onde cada um de nós vai ser desafiado a trazer um convidado não convertido. E cada uma dessas lições será antecedida por um vídeo, como esse que você está assistindo. Você na segunda, na terça ou na quarta, ou quem sabe na quinta, você assiste ao vídeo, ouve o áudio e você estuda a lição e você se prepara para ter algum conteúdo para compartilhar no encontro do núcleo, ou no encontro da célula, ou no encontro do discipulado 1 a 1, ou com supervisores, em qualquer uma dessas circunstâncias. De tal forma que você estuda antecipadamente meia hora, 40 minutos de ministração e você deixa esta palavra borbulhando, crescendo, ruminada dentro de você, de tal forma que durante a semana você vai crescendo na luz. Esse é um desafio para cada um de nós como ministros. E você vai colocar diante do Senhor o que precisa, o que Jesus ordenou. E você vai ter na reunião da célula oportunidade de abrir o seu coração. Não são todos assuntos que você e eu abrimos publicamente. Mas tem assuntos que nós podemos e devemos abrir numa reunião da célula. Um testemunho, uma pergunta, um aprendizado, uma dúvida. E você vai contribuindo para que a reunião da célula não seja apenas uma pessoa pregando, mas sejam todos contribuindo com uma pequena porção, sem desviar do assunto. E ao assistir o vídeo ou ouvir o áudio, você vai ficar com 4 perguntas. E o encontro da célula vai ser em torno do conteúdo assistido por todos.
e em torno dessas 4 perguntas. E para esta lição de hoje, do núcleo, eu quero deixar com você as 4 perguntas. Primeiro, o que você pensava sobre ser membro da igreja e qual a diferença agora, entendendo melhor o que é ser discípulo de Jesus? Segunda pergunta, quais são os seus desafios pessoais para priorizar o reino de Cristo? Você vai testemunhar, você vai dizer, eu preciso. Olha, o meu desafio é esse, esse, esse. A maioria das coisas que eu e você podemos dizer sobre essa pergunta podem ser ditas publicamente. Num processo de rendição, de transparência, de servir, de contribuir e de buscar a ajuda dos irmãos. Gente, eu quero dizer que eu tenho essa e essa dificuldade. Eu tenho essas questões que são desafios pessoais para eu priorizar o reino de Deus. Talvez seja o carro, talvez seja o trabalho, talvez seja o dinheiro, talvez seja o time de futebol, talvez seja algum pecado, talvez seja qualquer outra coisa que pareça muito insignificante, mas que está te atrapalhando de priorizar o reino de Deus. Você vai trazer isso para a reunião da célula. Se for alguma coisa que você considera não possível de ser publicada, você vai trazer isso para o seu líder de célula. E você vai buscar saber o que Jesus ordenou e vai dizer, eu vou seguir a Jesus. Eu vou pôr luz e eu vou praticar. E a minha casa, a minha vida vão estar construídas sobre a rocha. Terceira pergunta, como você pode atuar na célula como um discípulo de Jesus para que outros cresçam também? Já é você, com as suas poucas experiências ou muitas experiências, servindo, sendo canal de Deus para outras pessoas na sua célula também crescerem. Quarta pergunta, se você reconhece que pode crescer como discípulo, quais atitudes assumirá neste ano para participar da forma mais frutífera possível? Você vai assumir um compromisso publicamente. Gente, eu corro demais. Minha agenda é bagunçada, então chega o dia da célula, eu às vezes, hoje eu não vou. Ou então eu desanimo fácil, hoje eu estou sem força. Eu sou assim, eu preciso de ajuda. Eu quero mesmo reconhecer que preciso crescer como discípulo e que vou assumir algumas atitudes. Eu vou colocar algumas prioridades. Você pode dizer isso. Se por acaso você ainda não acha que isso pode ser dito, é muito para mim, pastor, não tenho coragem de dizer isso não. Vá vencendo todos os desafios, pondo luz. E você vai ver o fruto disso, o seu crescimento. Porque quem segue a Jesus não anda em trevas. E se a gente segue a Jesus, nós vamos crescer, nós vamos ser vitoriosos, como Jesus. Então você vai ter uma atitude de participação e de frutificação maior do que todos os outros anos da sua vida. Eu quero abençoar você. Eu e você, como membros da igreja, estamos declarando, assumimos que somos discípulos.